Fala Pacholada, tudo certo? Aqui Leonardo Radaeli, aleluia, o Grêmio venceu. Acho que é meu primeiro vídeo comentário aqui, vídeo opinativo de uma vitória do Grêmio, né? Desde que eu voltei para a Rádio Pachola. E o Grêmio venceu bem o Botafogo, né? 5-2, mas a gente já esperava coisas boas, coisas positivas quando saiu a escalação do Grêmio, né? Pô, a gente viu aquele meio campo, né, com Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre, e na hora eu já pensei coisas boas. Eu falei, olha, não sei se o Grêmio vence hoje, mas que o meio campo, que o time vai apresentar alguma coisa diferente, isso vai, em detrimento da qualidade dos jogadores do meio campo. E outra, né, a gente viu nas últimas partidas como o Matheus Henrique, como o Jean-Pierre cresceram jogando ao lado do Maicon, jogando ao lado do capitão. E foi isso que aconteceu, né? O Grêmio foi com uma linha de 4 da zaga, uma linha reserva, né? Com Wanderson, Paulo Miranda, David Braz e Cortez. Esse meio campo mais ousado, né? De Maicon, Matheus Henrique e Jean-Pierre, PP, Alisson e na frente Diego Churin. O primeiro tempo do Grêmio, ali nos primeiros 5 minutos até, o Grêmio sofreu um pouquinho contra o Botafogo jogando sem grande pressão, né? Botafogo já rebaixado no Campeonato Brasileiro, até que começou a produzir algumas jogadas ofensivas contra o Grêmio, mas quando o Grêmio botou a bola no chão, já abriu o marcador com um golaço do Alisson, uma jogada maravilhosa que todos os jogadores do meio campo, né, Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre, participaram da jogada e fizeram do gol ser um gol muito bonito, um golaço do Grêmio no Engenhão. Depois do 2-0 sai numa cobrança de falta do Jean-Pierre, né, o Jean-Pierre bate a falta por fora da barreira e pega o goleiro de surpresa e faz o 2-0. Só que ao mesmo tempo que o Grêmio tinha a eficiência, o Grêmio tinha a criação e produção no meio campo com esses três pilares, Matheus Henrique, Maicon e Jean-Pierre, o Grêmio sofria algo que está sofrendo ao longo da temporada, que está sendo o calcanhar de Aquiles da equipe do Renato Portaluppi, que é a transição defensiva. Eu até conversava aqui nos bastidores com o Mário, com o Passarinho, que a gente hoje, em decorrência do momento que a gente está vivendo, a gente não tem acesso aos treinos do Grêmio, né? Mas o site oficial do Grêmio, grêmio.net, sempre traz uma reportagem, né, do que aconteceu nos trabalhos no CT Luiz Carvalho. E sempre nas reportagens traz a informação. O Grêmio treinou transição defensiva. O Grêmio fez um trabalho para visar a transição defensiva, porque o Renato sabe que isso está sendo um calcanhar de Aquiles do time e que o Grêmio está pecando muito nesse sistema. E mais uma vez, o Grêmio com placar favorável, o Grêmio jogando bem com o meio campo harmônico, o Grêmio deu chance ao azar, deu espaço para o Botafogo e a transição defensiva do Grêmio ficou a desejar. E até no primeiro tempo, o Paulo Miranda, né, tira uma bola perto da linha, que a bola até estava entrando e o Paulo Miranda tira, em um erro de transição defensiva ali pelas costas do Cortez, pelo lado esquerdo defensivo do Grêmio. Então é mais uma vez o campo avisando o Renato. Renato, cuide dessa transição defensiva do Grêmio, que o Grêmio está dando margem ao azar, o Grêmio está errando muito nessa transição. Pois bem, volta o segundo tempo e no segundo tempo o Maicon sai com 11 minutos de jogo, entra o Lucas Silva e aí o Grêmio ganha um outro protagonista do meio campo. O Maicon tinha sido o pilar do primeiro tempo, mas quem assume o protagonismo do meio campo do Grêmio no segundo tempo é o Matheus Henrique. Aliás, o Jean-Pierre fez um excelente primeiro tempo e no segundo tempo ele continuou jogando muito bem, jogando o fino da bola, né, como eu gosto de chamar ao longo das jornadas, o príncipe Jean-Pierre. Mas no segundo tempo, quem evoluiu seu futebol e foi meio que o fiador do jogo do Grêmio foi o Matheus Henrique. E o Matheus Henrique foi um pilar fundamental para essa vitória do Grêmio. Bom, o Grêmio construiu a vitória de 5-2, né, mas a gente tem que reiterar que o Grêmio vive um momento, um vestibular, né? Até informação que a Gaúcha ZH trouxe, o Simon Bianchini trouxe, que o Grêmio vive um vestibular para ver quem é o companheiro de zaga do Kahneman para a final da Copa do Brasil. Rodrigues tinha falhado nas últimas partidas, né? Falhou contra o Palmeiras fora de casa, falhou contra o Santos e na partida de hoje, né, a gente conseguiu ver David Braz e Paulo Miranda. O Grêmio venceu por 5-2 e os 2 gols do Botafogo tiveram falhas dos zagueiros do Grêmio. O primeiro gol foi uma falha ridícula do David Braz,
que o David Braz não conseguiu acompanhar o atacante do Botafogo. O segundo gol foi uma falha do Paulo Miranda, que vai marcar o corpo do Babi, perde o tempo de reação na marcação, e aí quando ele vai tentar se recuperar, ele escorrega e o Grêmio toma o segundo gol. Então, nesse vestibular, né, os dois zagueiros do Grêmio destoaram. Os dois zagueiros do Grêmio, na minha opinião, foram os dois pontos fracos da equipe gremista na partida de hoje, Paulo Miranda e David Braz. Então, se existe um vestibular por essa zaga, né, ao lado do Kahneman, tá sendo uma disputa complicada porque os três zagueiros, né, Rodrigues, Paulo Miranda e David Braz, andam falhando e isso preocupa muito o jogador do Grêmio. Mas o Grêmio produziu ofensivamente, fez 5, poderia ter feito mais. No segundo tempo o Isaac entrou muito bem, né? E até no meu vídeo pré-jogo que eu fiz no domingo, eu falei que tinha dois jogadores que eu queria muito ver com a camisa do Grêmio. Wanderson e Diego Churin. O Wanderson foi uma sensação, foi muito bem, para mim um dos destaques da vitória. Muita força ofensiva, um cara que aparece muito pela ponta direita, linha de fundo, tem um cruzamento qualificado, tem uma visão de jogo boa na hora de concluir as jogadas. O Wanderson sim foi muito bem na partida de hoje e isso trouxe um aspecto positivo para o torcedor. O torcedor já começa a confiar no Wanderson, já começa a ver um futuro muito bom do Wanderson na lateral direita gremista. Então, ponto positivo para o Wanderson, estrela no caderno do Wanderson. E em compensação, o Diego Churin, que eu esperava muito do Diego Churin hoje, o Diego Churin não conseguiu apresentar um bom futebol, até fez um gol de pênalti, um pênalti muito bem batido, mas convenhamos, né? Num jogo que o Grêmio produziu, o Grêmio criou muitas oportunidades, o Diego Churin pouco apareceu. E o que me destaca, né? O que me chama atenção de forma negativa é a falta de posicionamento do Diego Churin. Diego Churin, que em muitos momentos, muitas jogadas ofensivas do Grêmio, ele não figurava nem na área. E na única oportunidade que teve dentro da área, numa baita jogada do Wanderson, ele finalizou para fora, deu um balão e perdeu uma grande chance até para aumentar um placar ali para o Grêmio naquele momento da partida. Então, dos dois destaques pré-jogo que eu citei, Wanderson e Diego Churin, um destaque, Wanderson, que vai cair nas graças do torcedor, é um jogador que está crescendo muito, um lateral muito interessante que o Grêmio tem e que o Renato disse na coletiva que tem que lapidar porque tem alguns equívocos, alguns erros que só o tempo, só a lapidação vai ajudar ele, vai corrigir isso no jogo dele. Em compensação, o Diego Churin, que dá pra ver, né, na comemoração do gol, que é querido pelo grupo, o torcedor tem uma esperança no Diego Churin, mas é um Diego Churin que não consegue entrar em ritmo de jogo com essa equipe, não consegue crescer tecnicamente dentro dessa equipe do Grêmio e isso preocupa, né? Até porque a gente tinha uma expectativa muito grande do Diego Churin e essa expectativa está cada dia mais diminuindo e a gente não está vendo o argentino fazer boas partidas com a camisa do Grêmio. Vamos lá, vamos para as coletivas, né? Renato, uma coletiva bem lúcida, né? Diz que o Grêmio até teve um momento de soneca no segundo tempo, né? E que sai do Engenhão não tão feliz pelo 5-2, não em festa pelo 5-2, mas também não tão em terra arrasada pelos 2 gols levados, mas que o placar deixou algumas lacunas, alguns erros a serem corrigidos. Então esse 5-2 não é maravilhoso, mas também como tomar 2 gols do Botafogo não é trágico. Mais ou menos isso que ele disse em sua coletiva e disse mais uma vez que o Grêmio precisa melhorar, o Grêmio precisa evoluir dentro do Campeonato Brasileiro. Então isso é muito bom, uma coletiva sincera do Renato, uma coletiva racional do Renato, isso traz uma confiança, uma expectativa muito boa dos torcedores, né? Até porque o torcedor quer ouvir a verdade, o Renato trouxe isso na coletiva. O Paulo Luz, na sua coletiva já teve um discurso mais de mobilização, focando a Copa do Brasil, dizendo que o Grêmio sim luta para ir direto para a fase de grupos da Libertadores e que agora o Grêmio tem que se preparar, mobilização total para uma Copa do Brasil, porque tem um adversário muito difícil, um adversário campeão da Libertadores e que o Grêmio precisa se preparar muito. Gente, o Grêmio vence por 5-2, reencontra as vitórias, em alguns momentos voltou a jogar bem e isso traz uma expectativa para o torcedor. Mas depois desse meu comentário, eu quero tua opinião também. Comenta aqui no vídeo o que tu achou do jogo, o que tu achou da partida, o que tu achou do Wanderson, o que tu achou do Churin, o que tu achou da coletiva Renato. Preocupa esse placar 5-2 contra o rebaixado Botafogo? Ou é como disse o Renato, a gente tem que ver as coisas positivas e ver as coisas negativas? Comenta aí, deixa teu like, te inscreve no canal e faz a Rádio Pachola ser cada dia mais forte. Aqui é Leonardo Radaelli com um comentário de Grêmio, aleluia, 5, Botafogo 2. Essa noite no Newton Santos, Grêmio voltou a vencer, então quero desejar um
Um grande abraço, um grande beijo a todos os corações azuis mundo afora. Aqui é Leonardo Radaelli e essa foi a Opinião Pachola. Tchau, tchau.